Vamos lá. Então, se você chegou até aqui hoje, é porque você também se identificou com esse tema. Ansiedade, cansaço e irritação. O que está acontecendo no final das contas? Essa é a pergunta que está todo mundo fazendo nesse momento. E quando a gente faz essa pergunta, a primeira resposta que a sua mente vai trazer é: tem alguma coisa errada acontecendo. Isso aumenta a ansiedade, aumenta a irritação, aumenta o cansaço. Aumenta o cansaço porque você fica tentando descobrir o que está acontecendo e não encontra a resposta. Né? Aumenta a irritação porque muitas vezes não está acontecendo nada, mas eu estou irritada, mas eu estou ansiosa e eu estou extremamente exausta. Não está acontecendo nada de errado. Essa é a primeira boa notícia que eu quero trazer para vocês. Não tem nada de errado acontecendo. Se não tem nada de errado acontecendo, o que está acontecendo? Excesso de luz. Como assim? Tirando toda essa fala espiritualista gratiluz, de luz, muita luz entrando no planeta Terra, de uma forma mística, quando a gente pega essa informação do excesso de luz e a gente traz para a vida real, para a materialidade, aonde que a gente chega? Informação. Em toda a história da humanidade, nunca teve tanto acesso à informação como nunca teve tanto acesso à informação como a gente está tendo hoje. Inteligência artificial, tela, compra, excesso de comparação, é muita informação o tempo inteiro. E o nosso corpo ele não foi preparado para administrar tudo isso. Nosso sistema nervoso não dá conta. Essa que é a principal questão. Né? Então, o que acontece quando eu tenho muita informação? O meu sistema nervoso entra em estado de alerta. Eu fico sempre com essa sensação de que eu tenho alguma coisa para consertar, alguma coisa para resolver, e muitas vezes não está acontecendo nada. O que o excesso de luz ele faz também? Ele mostra as coisas, ele revela as coisas. Então, quanto mais estímulo meu corpo sofre, mais eu sou convidada a interagir emocionalmente com esses estímulos. É como se a gente estivesse usando um óculos de realidade virtual, né? Então, não está acontecendo nada. Eu estou aqui na minha casa, sentada no meu sofá, jogando um joguinho de videogame, ou assistindo um filme, alguma coisa, e aí eu coloco aquele óculos, e aquela informação que está rodando na internet, que está rodando sobre eleição, que está rodando sobre política, que está rodando sobre economia, ou sobre qualquer coisa, interage com o meu sistema límbico, com as minhas emoções, e o meu corpo reage a isso. Esse é o primeiro ponto, excesso de informação. E sem essa mística de luz no sentido espiritual da coisa, é sobre essa rapidez que a informação chega, a informação toda está chegando em tempo real. A informação, gente, qualquer informação que a gente quiser, chega na velocidade da tua capacidade de perguntar. A sua capacidade de perguntar é o que vai determinar a velocidade que essa informação vai chegar para você. E nessa quantidade de informação, chega muita informação falsa, chega muita informação porcaria, chega muita coisa que não te contribui em nada. Esse é o primeiro ponto. Por que está acontecendo? Por que esse excesso de ansiedade? Excesso de luz, excesso de informação. O segundo ponto é: nós não fomos ensinados a sentir. Existe um julgamento absurdo sobre o que é legal sentir e o que não é legal. O que é bom sentir, o que é sentimento bom e o que é sentimento ruim. E quando o nosso corpo sente qualquer coisa que a nossa mente interpreta como isso é um sentimento ruim, como, por exemplo, raiva, né? Eu tenho comprei até minha luminária da raiva aqui para poder lidar melhor com a minha raiva. A tendência da gente é tentar fugir daquilo que a gente está sentindo. Frustração. Fiz um plano, programei uma coisa para acontecer, a coisa aconteceu diferente do que eu tinha planejado. Não sei lidar com frustração. E isso vai aumentando a sensação
e fazendo com que a gente tente fugir. A tentativa de liberar, olha que bonito, né? Não é se livrar da sensação, é liberar. Vou fazer algo para liberar essa sensação. É uma grande cilada. Quanto mais você tenta liberar a emoção, mais você se perde na emoção. Então, o que fazer? Ficar com a emoção. Mas é complicado, né? Como que a gente fica com o que a gente está sentindo se está gerando extremo desconforto e eu não sei como lidar com isso daqui, eu não fui ensinada a lidar. Nós todos, e aí quando eu falo de todos, eu estou falando de toda a humanidade, nós somos há muitas eras treinadas a consertar as coisas, a racionalizar, a encontrar uma solução, a resolver um problema. Agora, ficar e sentir e perguntar o que está acontecendo aqui? O que essa emoção está tentando me trazer? A gente não foi ensinado nem treinado a fazer isso, né? O que dificulta a gente ficar com a emoção, ficar nesse lugar de presença, sem tentar fugir da emoção, é se conectar primeiro com o seu corpo, perceber o que o corpo está trazendo. Por quê? A gente tenta fugir dessas emoções desagradáveis porque existe julgamento sobre a dor. Então, a dor, ela é tida como uma vilã. Só que se você tirar toda a mística, toda a ilusão, toda a simbologia, o romantismo sobre isso, e pensar na prática, na fisiologia, a dor ela tem uma função muito específica aqui no nosso corpo. A função da dor é basicamente te chamar a atenção. Chamar a atenção para quê? Para que tenha alguma coisa errada? Não, para que alguma coisa desarmonizou, alguma coisa está fora da ordem. Só que toda vez que vem uma dor e eu tento fugir dessa dor, o que acontece com essa desordem? Ela se mantém. Porque enquanto você não dar atenção para o que essa dor está tentando te mostrar ou te lembrar, você essa dor continua batendo em você. Até você falar assim, ei, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Isso acontece fisicamente, tá? Quando a gente fala sobre ansiedade, cansaço e irritação, irritabilidade, a gente sempre traz muito um desconforto emocional, mas no corpo físico assim funciona. Quando dói alguma coisa, você fala assim, opa, alguma coisa aqui está chamando a minha atenção. E aí você vai no médico, você toma um remédio, alguma coisa. A dor emocional acontece da mesma forma, só que a gente tenta o tempo inteiro liberar, se livrar, sair dessa dor. E o objetivo desse papo aqui não é romantizar o sofrimento e nem trazer nenhum diagnóstico específico para a ansiedade e para a raiva e para qualquer frustração que a gente possa estar sentindo. Mas lembrar que aprender a ficar com o que a gente está sentindo é a porta para a gente conseguir sair. Por quê? Porque a dor, ela está sempre tentando te lembrar alguma coisa, ou tentando te revelar alguma coisa que você não está conseguindo perceber. No nosso corpo, esse excesso, ele se manifesta como? A gente percebe no corpo, né? Então, você percebe uma tensão nos ombros, você percebe uma mandíbula travada, às vezes você percebe dificuldade para conseguir desconectar na hora de dormir. Então, aquele dia cansativo, parece que você arrasta o dia inteiro, e aí quando chega, enfim, o momento de você tomar o seu banho, se alimentar e descansar, aí a sua mente começa. E a mente não para. É o que eu tenho que fazer, é o que eu tenho que resolver, é amanhã, é esse vai dar certo, é o passado que volta, é alguma coisa assim. Sempre tirando a gente da presença, desse lugar onde tudo de fato acontece. Um outro ponto importante, dentro dessa conexão com o corpo, é a gente pensar que o que é natural, embora o excesso de informação hoje esteja naturalizado, a gente perdeu a conexão com o que é natural. E parte dessa desconexão tem a ver com não perceber os ciclos da natureza, os ciclos da Terra. Né? Eu costumo dizer que, da mesma forma como da minha pele para dentro, tudo que existe é Áquila, da atmosfera para dentro, tudo que existe é planeta Terra. Então, a gente
se perdeu desse lugar onde a gente percebe o que está acontecendo no planeta agora. E aí eu não estou falando sobre esse excesso de informação, eu estou falando sobre a natureza. Por exemplo, quem está aqui no hemisfério sul, agora, no planeta, a gente está vivenciando o quê? O meio do outono. Quando a gente começa a lembrar o que é o outono, vamos voltar lá para aquilo que a gente aprendeu lá quando a gente tinha 6, 7 anos de idade, sobre as estações do ano e tudo mais. O que a gente aprendeu na escola sobre o outono? O outono é um momento de recolhimento, de introspecção. As folhas começam a cair das árvores, então lembra a gente que também é um momento de desapegar de situações. Esse excesso de informação, ele começa a cutucar o quê? Cutucar tudo aquilo que está pedindo para ir embora. Para ir embora do teu cenário, para ir embora da tua vida. Relações, trabalhos que não estão funcionando mais, às vezes até amizades que às vezes você mantém por uma questão, sei lá, já se acostumou, tem um apego mesmo com aquela pessoa, não está fluindo mais, não está te favorecendo o seu caminho. E aí é natural que a gente passe por situações onde a gente vai ser convidado a olhar para essa verdade e soltar. Soltar o quê? Aquilo que não flui. Porque na natureza tudo flui. Quando alguma coisa na natureza trava, é porque entrou em desordem. E a gente, como parte dessa natureza, isso também acontece com a gente. Só que a gente está tão distraída de nós estamos tão distraídas do nosso próprio corpo e do que está acontecendo à nossa volta, que a gente mantém esse esforço, que é o que normalmente gera toda essa exaustão, por exemplo. Né? Tem uma outra questão dentro dessa coisa dos apegos, que é uma romantização do esforço. Né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo vão se identificar com isso, que é aquela coisa assim, eu preciso me esforçar para me sentir importante, eu preciso resolver, consertar, solucionar alguma coisa para eu me sentir validada, sentir que o meu trabalho, que a minha fala, que a minha presença tem importância. E isso automaticamente faz com que a gente crie mais coisas para resolver, mais problema, mais esforço. Isso varia de pessoa para pessoa em vários aspectos, e isso pode se manifestar de formas muito sutis. Às vezes são aquelas coisas bem visíveis, mesmo como resolver o problema dos outros, resolver questões de família, ou qualquer coisa assim. Mas às vezes isso pode se manifestar em coisas muito simples do dia a dia, onde você percebe quase que uma culpa em receber as coisas de uma forma mais fácil. Quer um exemplo? É muito comum, principalmente para nós mulheres, quando, às vezes, uma amiga ou alguém que você encontra fala assim, nossa, como seu cabelo está bonito. Aí, em vez da gente falar, ai, muito obrigada, o que a gente fala? Ai, imagina, meu cabelo está tão sujo. Ai, nossa, que linda a sua roupa. Imagina, essa roupa é tão velha. Né? Qual que é, de onde vem essa dificuldade de simplesmente receber, aceitar as coisas com facilidade? Vem dessa cobrança, desse excesso de informação e desse excesso de cobrança que faz com que a gente o tempo inteiro tenha que se promover, tenha que se superar, tenha que alcançar uma perfeição que não existe. Não existe. O perfeccionismo é um dos grandes vilões dessa história. Por quê? Porque tira a sua autenticidade. Você fica tão preocupada em performar, em ter um corpo perfeito, em ter uma cara perfeita, em ter uma fala perfeita, que você perde a tua essência, você perde aquilo que você já sabe fazer, porque você faz toda hora, porque você faz todo dia, e você faz bem, porque ninguém é bom fazendo o que você faz como você, porque só você consegue ser você. Parece até meio piada isso, mas na prática funciona dessa forma. Mas e quem está lá no hemisfério norte? Será que essas pessoas também estão sentindo ansiedade? Né? Aqui no hemisfério sul, no outono, a gente é convidado a olhar para o inconsciente. Então, a gente mergulha nesse lugar interno, onde a gente acessa a memória de infância, memória ancestral, coisas do passado, coisas que você
já falou assim, imagina, isso daqui já está resolvido, já resolvi essa questão, nem lembro mais dessa pessoa. Mentira! Quando chega no outono, vem de novo aquela agulhada daquela história lá que você ainda tem uma mágoa, ainda tem alguma coisa. Então, no outono, a gente entra para olhar para esse inconsciente. E na primavera? Quem está lá na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, que provavelmente vai estar assistindo também esse vídeo, também está sentindo esse processo de ansiedade. Então, por que isso está acontecendo? Observando o ciclo do próprio planeta, na primavera a gente tem a abertura do Sol. Então, a gente sempre vai ter a Terra, a relação na Terra, a nossa existência aqui no planeta funciona nessa dinâmica. Entra e sai. Contrai, expande. Inspira, expira. Feminino, útero, falo, masculino. Tudo funciona nessa dinâmica. Então, não dá para estar só para dentro e não dá para estar só para fora. Não dá para ter só verão o ano inteiro. A gente sai para a vida, para as relações, e depois a gente entra para a gente se olhar, para a gente se reconhecer, para a gente se perceber, para a gente fazer contato com as nossas sombras. No hemisfério norte, está acontecendo o mesmo nível de estresse, ansiedade, irritação e cansaço. Por quê? Porque aí é excesso de sol. Então, as pessoas que no outono e inverno se negaram a olhar, tentaram fugir, tentaram encontrar estímulos, né? Fugir do sentir através de estímulos e não olharam para o que precisava olhar na hora de olhar, o que acontece quando chega a primavera-verão? O sol bate e mostra tudo aquilo que você não quis olhar sobre você. Sobre como você está levando a sua vida, sobre o que você está fazendo com o teu corpo, sobre como você está se alimentando, e te devolve a responsabilidade da sua própria mudança. A gente está saindo agora de uma era, né, de uma espiritualidade meio tóxica, não, meio tóxica não, bem tóxica, né, que faz com que a gente se coloque o tempo inteiro como refém ou vítima de alguma situação que alguém, que um Deus, que um pai, uma mãe, que um marido, uma esposa, alguém vai vir resolver o seu problema, vai te completar e vai curar a sua dor. E esse excesso de luz que está entrando no planeta inteiro está mostrando que você é responsável pela sua realidade, você é responsável pela sua felicidade. Não dá para a gente delegar as nossas emoções, os nossos desconfortos para alguém vir curar a gente. Gente, ensinaram isso para a gente, mas isso não funciona na prática. E a gente tem provado, a história tem provado que isso não funciona na prática. No final das contas, é a gente perceber que não tem nada de errado acontecendo, o que está acontecendo é excesso de informação e desconexão com o corpo. E aí acontece o quê? Independente de eu estar na primavera ou no outono, acontece uma fuga desse sentir. E aí, quando o meu corpo contrai e eu sinto aquela sensação que eu julgo, não quero sentir porque isso daqui é ruim, o que eu faço? Eu tento encontrar um alívio rápido. Eu busco uma dopamina rápida. E o que a gente mais tem hoje é excesso de distração. Tem um banquete de distração disponível hoje, não importa onde você esteja dentro desse planeta. E tudo muito rápido, né? É tela, é compra, tudo convida você a sair da presença. E a gente tenta se distrair, por quê? Porque a gente não quer sentir o que a gente está sentindo. Porém, se eu levar em consideração que toda dor ou todo desconforto tem uma função, e a função do desconforto é te despertar, é te trazer atenção, é te lembrar de alguma coisa, uma dica do que fazer quando bate o desconforto é, em vez de tentar fugir por uma tela, por um remédio, por uma droga, para sei lá, qualquer coisa que vai te trazer um alívio rápido, e se você ficar e perguntar para essa emoção, o que você está tentando me lembrar? O que essa raiva está tentando me lembrar? O que esse cansaço está tentando me lembrar? A resposta chega muito rápida. É mais rápido do que a inteligência artificial. Nós temos no nosso corpo uma inteligência natural que tem todas as respostas. E ela também está esperando a gente fazer a pergunta.
Só que a pergunta, ela não pode ser uma pergunta que me coloca como vítima da história. Por que isso está acontecendo comigo? Não funciona essa pergunta. Qualquer pergunta que te colocar na vítima, te mantém na vítima. Agora, quando você assume a autoria da tua história e você pergunta, se essa raiva, ela está insistindo, ela está tentando me lembrar alguma coisa. Se essa frustração, se essa tristeza, se essa ansiedade, se esse cansaço está insistindo, está tentando me alertar de alguma coisa. Esse alerta, gente, pode ser preciso ir ao médico fazer um check-up da minha saúde. Pode ser simples assim. Aí quando você vai no médico, você descobre que você está com a B12 baixa, você descobre que você está com falta de ferro, sei lá, precisa dar uma suplementada. Você muda a sua alimentação. Nossa, eu estou me sentindo melhor. Ah, não estou conseguindo dormir direito. O que está acontecendo? Ah, estou em perimenopausa, estou na TPM. O que dá para fazer para ajustar isso no corpo? Sem tentar fugir do que está acontecendo. Porque a mente vai tentar colocar você para fora de você. Por que a mente faz isso? Porque a mente é uma vilã? Porque a mente está contra a gente? Não. A mente tem essa função. A função da mente é tornar automático qualquer coisa para facilitar a tua vida. Então, ela torna os processos automáticos. É igual quando você começa a dirigir, quando você aprende a dirigir. Quando você começa a fazer qualquer atividade pela primeira vez, no começo tem aquela dificuldade, no começo exige atenção, você tem que estar o tempo inteiro presente. Depois que acontece? Entra no piloto automático. A questão toda é, nós somos incentivados o tempo inteiro a colocar coisas que não são benéficas para a nossa própria vida no piloto automático. A gente é ensinado, é incentivado o tempo inteiro a acreditar que se eu não estiver envolvida nesse excesso, nessa coisa toda, eu vou ficar para trás no meu trabalho, eu vou ser substituída, eu vou ser trocada, ou qualquer coisa assim. E a gente vai perdendo essa conexão com a resposta, com a inteligência do nosso corpo, que sabe todas as respostas. E normalmente essas respostas elas são simples. Não precisa fazer uma grande mudança. Às vezes é só perceber que depois de uma certa hora eu preciso parar com tela. Eu preciso parar. Agora não. A maioria das pessoas fazem o quê? Vão para a cama com o celular. E aí fica se distraindo. Quando vai ver, é meia-noite, é 1 hora da manhã, não tem sono. Seu sistema está sendo estimulado a ficar acordado. Esse excesso de informação no nosso sistema nervoso, ele faz o quê? Ele coloca o nosso corpo inteiro, em tempo integral em estado de alerta. Seu corpo ele não consegue entender que uma tela que você está assistindo é uma coisa que você está usando para se divertir. Ele entende, ele começa a automatizar estar em estado de alerta. E aí você sente culpa em descansar. Descansar parece que você não tem o direito de descansar. Quando chega a hora de descansar, você fica, nossa, mas já acabou, né? E aí a gente fica com essa dificuldade de receber e de fluir com o que está acontecendo. Sobre o cansaço, tanto o outono, que é esse momento de introspecção, que a gente é naturalmente convidada a ficar mais em silêncio, pode trazer essa sensação de mais descanso, e não tem nada de errado com isso. Muitas pessoas estão sentindo um pouco mais de cansaço nessa época porque nós estamos no outono. E o convite é de silêncio. Aí o que a pessoa quer? O que a pessoa acredita? Aí eu acho que eu estou ficando depressiva, aí eu tenho que sair, eu tenho que ir para algum lugar. Não é o que o corpo está precisando. A gente precisa voltar à nossa capacidade de escutar o nosso próprio corpo. Porque não tem nada de errado em você não querer sair todo final de semana. Não tem nada de errado, tá tudo bem. Descansar faz parte de todo o processo. Se a gente não descansa, a gente não se recupera. Se a gente não se recupera, a gente não flui. O principal objetivo hoje que eu quero trazer para vocês aqui é como que a gente faz para perceber, como que a gente faz então para ficar, em vez de fugir. É um convite que eu vou fazer para vocês essa semana, tá? Que é, observa essa semana
quando bate o desconforto. Como que esse desconforto se manifesta para você? Estou me sentindo ansiosa, tá, mas o que eu estou sentindo? Ah, eu não sei dizer o que eu estou sentindo. Volta para o corpo. Observa no corpo aonde tem o desconforto. Ah, o desconforto está aqui no cardíaco. Ah, o desconforto está aqui na barriga. Ah, o desconforto está na cabeça. E observa pelo corpo. O corpo é a sua bússola. O corpo vai começar a te indicar qual é o caminho para você conseguir sair de verdade, atravessar essa sensação de desconforto. E aí é o quê? São 3 passos, né? Como assumir a responsabilidade sobre isso que eu estou sentindo sem tentar fugir disso. Primeiro o que o meu corpo faz quando se sente ameaçado? Então, quando eu tenho uma sensação de desconforto, o que meu corpo faz? É observar o corpo. Meu corpo contrai, eu sinto taquicardia, me dá dor de cabeça, me dá náusea. Precisa observar. Voltar essa percepção para o corpo vai te ajudar a atravessar a emoção, em vez de tentar fugir dela, porque quanto mais a gente tenta fugir, cara, você tenta fugir aqui, ela te pega ali na esquina. Tem acontecido isso e é por isso que está ficando tão recorrente esse processo todo. O que eu estou evitando sentir? Quando a gente consegue identificar qual que é a emoção que mais me desconforta e que mais eu evito sentir, também é muito benéfico. Por quê? Porque isso já começa a te direcionar, né? Eu, por exemplo, uma das minhas maiores dificuldades é em sentir raiva. Toda vez que eu fico com raiva, eu quero me livrar da raiva, né? Aí eu comprei a luminária da raiva, minha amiga que está aqui, ó, do lado, eu falei assim, eu vou olhar para a raiva, eu vou ficar com ela, e eu vou olhar para ela e ver o que ela está tentando me lembrar. E aí, o que a minha raiva me lembrou, quando eu parei de correr dela, é que as grandes e mais incríveis decisões, os mais incríveis movimentos que eu já fiz na vida, eu fiz na energia da raiva. Foi nessa energia que eu peguei o impulso e que eu tive coragem de fazer e acontecer. E era só isso que ela estava tentando me lembrar. O quanto eu sou cirúrgica quando eu paro de correr dessa força, dessa coisa que me movimenta. E o terceiro ponto que eu quero convidar vocês a fazer aqui essa semana é: quando percebi no corpo o desconforto, consegui identificar qual que é a emoção que eu não quero sentir. O que acontece se, em vez de eu correr para uma tela, eu ficar 2 minutos respirando, consciente do que eu estou sentindo? Não importa, é frustração, é raiva, é tristeza? Experimenta fazer isso. Em vez de você buscar uma fuga rápida, um alívio rápido para essa sensação, para 1 minuto e respira. Identifica qual é essa emoção. E, se puder, pergunte para ela: ei, o que você está tentando me lembrar que eu esqueci? Vocês vão se surpreender com quanta informação incrível está pedindo para ser revelada. Quanta força tem aí dentro de vocês que a gente não está acessando. Por quê? Porque a gente está correndo da sombra. Aonde a gente for, a nossa sombra vai junto. Não tem como desconectar. E o que mostra a nossa sombra é justamente a luz. Então, quanto mais informação entra, quanto mais luz entra, mais vai ficar visível a sombra. E não dá para desconectar dela. O que dá para fazer? Dá para olhar e falar: eu estou vendo você está aqui, minha sombra. Eu sei que você existe. Ela perde totalmente o poder sobre você, seja a emoção que for, a raiva, a tristeza, a frustração, a ansiedade. Porque muitas vezes o que essa emoção está querendo é só ser reconhecida como parte. Não dá para desconectar, gente. Essa ideia de que nós somos só luz, só coisa linda, coisa fofa, é mentira. E é uma coisa que, inclusive, trouxeram para a gente, implantaram isso principalmente nas mulheres, para que a gente seja boazinha, seja perfeita, seja educada. E aí, o que a gente faz com essa raiva, que também é fogo, que também é paixão, que também é movimento? A gente esconde isso. E aí, como que isso se manifesta no corpo? Ansiedade, irritação, cansaço, depressão, frustração, tristeza, que a gente coloca todo dia uma máscara de sorriso e
vai fingindo que isso não existe. Essa quantidade de luz que está entrando hoje no planeta está revelando toda essa informação. E isso não é ruim. Isso é bom. Isso é muito bom. Tem uma frase que fala que conhecimento é poder e autoconhecimento é superpoder. Depois que você conhece a sua sombra e que você faz contato com ela, nada mais te amedronta. Próxima vez que você der de cara com ela, você vai falar: ei, já te conheço, o que você está tentando me lembrar? Eu espero que essas informações tenham facilitado aí um pouco, dado uma clareada nesse tema para vocês. Próxima semana eu vou trazer um outro tema aqui para vocês, que é: você é refém ou autor da sua realidade? A sua realidade ela está sendo criada a partir de quem? Quem está no comando da sua história? Então, aguardem as cenas dos próximos capítulos. Obrigada!